Você sabe por que que Jesus morreu? Por que que Jesus teve que morrer naquela cruz? Então, muitas pessoas não entendem por que que Jesus teve que morrer. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Fica até o final, que eu vou falar o porquê, o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz. A gente fala, Jesus morreu para nos salvar, mas muitas vezes a gente não entende por que que ele teve que morrer. Hoje, pela manhã, eu estava orando e fazendo exercício ao mesmo tempo. E o Senhor falou no meu coração claramente que era para eu fazer um vídeo falando sobre a justiça de Jesus. Então, por isso que eu quero falar com vocês sobre por que que Jesus morreu. Então, nós vamos entender o seguinte. Deus poderia ter simplesmente perdoado os nossos pecados e apagado as nossas transgressões somente pelo perdão? Porque o homem caiu. Você sabe da história, que Deus fez o homem puro, sem pecado, e ele caiu, desobedeceu e tal. Deus não poderia ter simplesmente perdoado o homem e ficado por isso mesmo? Não. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é justo. E ele sendo justo, ele tem que fazer a justiça se cumprir. Ninguém pode ser inocentado de uma culpa que realmente ele tem. É a mesma coisa, tem um juiz aqui na terra e a pessoa comete um crime e esse juiz simplesmente decide perdoar essa pessoa. Esse juiz vai ser considerado injusto porque ele não cumpriu a justiça. O juiz, ele está abaixo da justiça, ou seja, a justiça está acima dele, ele tem que cumprir a justiça. Deus a mesma coisa. Para os atributos de Deus, um dos atributos de Deus é a justiça. Então, ele não pode deixar de ser justo. Porque se ele deixa de ser justo, ele deixa de ser Deus. Então, a justiça de Deus, ela tem que ser cumprida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. E a morte física também. Então, era necessário haver essa separação. Porque a Bíblia diz que todo aquele que tiver pecado não pode ver a Deus. Então, nós não podíamos ver a Deus por causa dos nossos pecados, nem nos aproximar de Deus por causa da injustiça do pecado. Então, Deus instituiu uma possibilidade, uma forma da gente conseguir voltar a ser justo. Porque para uma pessoa ser justa, ela tem que não ter cometido nenhum pecado, né? Nenhum crime, e ela ter praticado toda a lei. Agora, se ela falhar em uma lei, ela já não é justa. E a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, então não existe ninguém justo. Como que eu faço para me tornar justo de novo, sendo que eu já errei? Para você se tornar justo, você teria que pagar primeiro pelo seu pecado. Mas o pagamento do pecado é a morte. A única coisa que inocenta, que torna a pessoa, ou seja, que apaga o pecado da pessoa, é a morte. Ou seja, ela foi condenada. Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime no Brasil e ela foi condenada a uma pena de 20 anos de prisão. Depois que ela cumpriu a pena de 20 anos de prisão, ela está livre, ela já pagou por aquilo que ela fez, então ela nunca mais vai poder ser condenada por esse crime, porque ela já pagou. Só que a condenação para o pecado é a morte. Não existe outro tipo de condenação, somente a morte. Então, não tem como a pessoa morrer e pagar pelo pecado e voltar a viver. Não tem jeito. Então, todos nós estávamos condenados à separação eterna de Deus. Então, Deus instituiu uma possibilidade de fazer com que a gente fosse justo por meio da substituição, da remissão. Ele instituiu a lei de Moisés para abrir o caminho, preparar o caminho para Jesus. Então, na lei de Moisés, ele fez o quê? Ele ordenou que certos tipos de animais que eram considerados puros poderiam ser sacrificados
no lugar das pessoas, ou seja, a condenação que aquela pessoa deveria receber do pecado, a morte que ela deveria morrer por causa do seu pecado, essa condenação poderia ser transferida para um animal que é puro, que não tem pecado, e a culpa dela é transferida para ele, e o sangue daquele animal era derramado, e quando aquele sangue é derramado, ela era remida, ou seja, o pecado dela era transferido para o animal, e a culpa e a condenação também. E aquele animal morria no lugar da pessoa. Então, Deus instituiu a lei de Moisés temporariamente até que Jesus viesse para cumprir de uma vez por todas a justiça de Deus para toda a humanidade. Não haveriam animais suficientes na terra para pagar pelo pecado de todos nós. Por isso que eles tinham sempre que oferecer animais, oferecer, porque eles sempre pecavam. Porque o sangue de animais não pode libertar a pessoa do pecado, não pode trazer para ela uma consciência limpa. Então, mas Deus proveu essa saída temporária da justiça, ou seja, o animal é justo, você é injusto, o seu pecado é transferido para o animal e aquele animalzinho morre, e o sangue dele é a purificação do seu pecado. Então, Deus instituiu essa possibilidade da lei de Moisés para que Jesus pudesse vir ao mundo como o Cordeiro de Deus, santo, puro. O Filho de Deus, o próprio Deus se encarnou. Então, imagine qual que é o valor do sangue do próprio Deus. O sangue do Filho de Deus, que ele é Deus também, ele vale mais do que a humanidade multiplicada milhões de vezes. O valor do sangue do Criador. Por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Porque o que Jesus fez, ele tem poder, o sangue de Jesus tem valor para poder apagar o pecado de milhões de humanidades. Porque o valor de Deus é imensurável, o sangue de Cristo é imensurável, o valor do seu sangue. Então, quando Jesus veio, ele veio, lógico, ensinando, falando do reino dos céus, mas o propósito da sua vinda era justamente ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi levado, a morte dele foi permitida por Deus. Ninguém mataria Jesus se Deus não permitisse. E ali na cruz, ele tomou sobre si a culpa de toda a humanidade, todos os pecados da humanidade, tanto do passado quanto do futuro, todas as nossas culpas, e ele morreu. Ele sendo justo, aquele que nunca pecou, morreu no lugar de bilhões de pessoas injustas. Então, o que aconteceu lá na cruz, quando ele morreu? Ele cumpriu toda a justiça, ele obedeceu a Deus em tudo, e ele era 100% justo. E nós éramos 100% pecadores. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele era a justiça. Então, quando ele morreu naquela cruz, a justiça dele foi transferida para nós. E o nosso pecado e condenação foi transferida para ele. Na lei de Moisés, tinha um ritual em que o sacerdote impunha a mão sobre um animal e confessava o pecado das pessoas. E aquele animal era solto, um era solto no deserto e o outro era morto. O que era solto representava a obra de Cristo consumada, Jesus tirando o pecado do mundo, porque ele era solto bem longe do arraial. O outro morria, representando a justificação, ou seja, a condenação de Jesus no nosso lugar. Então Jesus, ele tanto foi condenado como ele levou para fora o pecado do mundo. Então, a justiça de Jesus, gente, está disponível para nós. O nosso pecado, todo o pecado de todas as pessoas da humanidade foram colocados sobre ele. Ele morreu e ele tomou toda a nossa condenação e transferiu para nós a sua justiça. Por isso que quando nós cremos, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Ele criou uma nova forma de justiça. É uma justiça que não vem de obras, porque para uma pessoa ser justa, ela teria que praticar toda a justiça, cumprir toda a lei para ela ser considerada justa.
Mas ninguém conseguia fazer isso. Então, ele instituiu uma nova regra para a justiça. Qual que é a nova regra que ele instituiu? Uma justiça que provém da fé. Ele disse que o meu justo viverá pela fé. Nós somos justificados hoje, não pelas obras que nós realizamos, mas porque nós cremos no Filho de Deus. Quando você crê em Jesus, a justiça de Jesus é transferida para você. Ou seja, tudo que Jesus tinha direito como filho, você passa a ter, porque ao crer em Jesus, você se torna filho de Deus, como Jesus é filho. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. E tudo aquilo, toda a herança que Jesus tinha passa para nós. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, nós temos a mesma herança que Jesus tem como filho. Então nós passamos a ter essa justiça dentro de nós. Ele se tornou o próprio pecado, porque todo o pecado veio para ele. E nós nos tornamos a própria justiça, porque Jesus era 100% justo. Então, a justiça dele veio para nós. Nós nos tornamos a própria justiça de Deus. Nós éramos 100% pecado e Jesus era 100% justo. Então, ele trocou, ele se tornou o pecado e fez com que a gente se tornasse a justiça. Então, hoje, você tem direito de chegar diante de Deus por um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Cristo. Não existe mais condenação para você. E quando você entra, você pode entrar com ousadia. Por quê? Porque está lá, o nosso advogado está à direita do Pai, Jesus Cristo, e foi Ele mesmo que morreu por você. E Ele garante para você o direito de ser filho e o direito de pedir ao Pai aquilo que Jesus tem direito. Então, quando você fala assim, Pai, eu te peço em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Por quê? Porque ele deu para você a justiça dele. Tudo aquilo que ele merecia como filho justo, ele transferiu para nós, quando nós cremos. Então, você hoje e eu, nós temos o direito de pedir todas as coisas ao Pai em nome de Jesus. Não é pela minha justiça, nem pela sua justiça, não é pelo que a gente faz de bom, mas é pelo que Jesus fez de bom. Então hoje você tem o direito, por meio da fé, não é por meio das suas obras, por meio da fé, de pedir ao Pai, de se tornar filho de Deus pela fé em Jesus. Ah, Joana, mas é uma coisa tão simples, é só crer? É. A palavra de Deus diz assim, que Moisés dizia, aquele homem que cumprir essas leis, viverá por elas. Mas a graça de Deus, né, a nova aliança a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com o seu coração creres em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Nós somos salvos hoje por meio da fé, por meio de crer e confessar. Vocês serão justificados pela palavra que vocês falam. Então, se você agora, onde você estiver, você crê no coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, e você confessar com a sua boca, você recebe nesse exato momento o direito de ser feito filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você passa a ter aquilo que Jesus tem. Você passa a ter direitos diante de Deus, de chegar ao Pai, de orar, de ser atendido nas suas orações, de ser protegido por Deus, de ser guiado por Deus, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, nós temos acesso a essa graça por meio da fé. Você tem o direito à justiça de Deus, não pelo que você fez. Às vezes você pensa assim, não, eu não vou orar, eu não vou pedir isso não, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa tão falha, tão errada. Mas Deus deu para você, Jesus transferiu para você a justiça dele. Ele deu para nós a justiça dele. Vocês podem pedir ao Pai por causa do meu nome. Ele vai atender vocês, não é pelo que vocês fazem. Ele vai atender vocês pelo que eu fiz. Pelo que eu fiz. Então, quando você fala, Pai, em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Então, creia nisso, confie nessa palavra. Você é justiça de Deus em Cristo.
o mais rejeitado entre os homens, e que sabe o que é padecer. Dele não fizemos caso, escondemos o rosto, não queremos ver. A pedra angular foi rejeitada e toda a construção caiu ao chão. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele é a exata expressão de Deus. Mais rejeitado entre os homens, e que sabe o que é padecer. Dele não fizemos caso, escondemos o rosto, não queremos ver. A pedra angular foi rejeitada e toda a construção caiu ao chão. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele é a exata expressão de Deus. Rejeitado entre os homens, e que sabe o que é padecer. Dele não fizemos caso, escondemos o rosto, não queremos ver. A pedra angular foi rejeitada e toda a construção caiu ao chão. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele é a exata expressão de Deus.